Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, que é o Eduardo Weaver, meu amigo Marcos Rezende. Estamos conversando, dialogando sobre os preciosos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande instrutor que viveu na Índia no século XX e que reuniu milhares de pessoas em suas palestras e deixou um legado na forma de livros e de vídeos, de áudios, precioso. E hoje nós vamos estudar um tema que, para mim, é muito fascinante, que é a experiência religiosa. O que vem a ser uma experiência religiosa? Será que existe a experiência religiosa? O ser humano sempre buscou encontrar uma explicação, um significado para a vida. Sempre procurou algo que lhe transportasse dessa vida mundana, cheia de sofrimento, dessa vida pouco significativa, repetitiva, sem brilho. Sempre buscou algo que fosse maior. Muitas vezes buscando uma vida após a morte, buscando entender o que vem a ser Deus, né? O que vem a ser uma experiência religiosa, uma experiência transcendente. Então, essa busca que nós percebemos por parte de muita gente de uma experiência religiosa, muitas vezes é uma tentativa de fugir daquela vida enfadonha, a vida sem brilho, a vida insatisfatória, com medos, com preocupações, achando que se a pessoa encontrar algo maior que dê significado, que preencha esse vazio existencial, então talvez a pessoa seja mais feliz. Às vezes projeta isso para o além-morte, não é? Mas, em geral, nós vemos pessoas querendo algum tipo de experiência. E aqueles que querem uma experiência rápida, né? Muitas vezes buscam essa experiência na bebida, na droga e também nas religiões, né? Isso nós percebemos que tanto a bebida alcoólica, as várias formas de bebida alcoólica, com as vários tipos de drogas, são uma tentativa de fugir do enfado da vida cotidiana, do vazio, do falta de significado, buscando uma experiência que seja maior, que seja transcendente, que tenha um significado, né? Como as pessoas não conseguem encontrar essa experiência sozinhos, muitas vezes elas vão atrás de um guru, vão atrás de uma religião, de uma autoridade religiosa, para lhes mostrar como que é possível chegar a essa experiência religiosa. E, no fundo, elas estão ainda se aprofundando no campo do conhecido. Eu queria devolver para o Marcos agora, para a gente tentar investigar juntos, né, Marcos? Será que existe essa experiência religiosa ou isso é apenas uma busca sem significado, uma busca sem sentido da parte da maioria das pessoas, né? Inclusive, essa busca da experiência religiosa muitas vezes levou a guerras, né? Porque as pessoas se apegaram a uma religião, outras se apegaram a outra religião, e quantas guerras religiosas nós já tivemos dentro da nossa história, né? E temos até hoje, né? Guerras que geram intolerância, que são baseadas em crenças e não uma visão reta, uma visão pura, uma investigação direta, honesta da realidade. Então, a pergunta que se faz é essa, né, Marcos? É possível
existir é algo, uma experiência, e quando você fala experiência, é algo que está fora de você, né? Ex quer dizer para fora, né? Então, é possível encontrar esse algo que está faltando, né? Com uma experiência, que nem você tem uma experiência sensorial, só que a experiência religiosa seria algo que transcenderia os sentidos. Edu, primeiro a gente tem que calibrar as palavras, né? O Krishnamurti, ele ressignifica algumas palavras. Lembra quando a gente fez a live sobre o amor, que a gente mostrou que o sentido que ele dá à palavra amor é totalmente diferente do sentido comum, né? E aqui vai acontecer a mesma coisa. O que nós estamos chamando de experiência religiosa, segundo ele, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com seita, né? É, porque o Krishnamurti é muito revolucionário no que diz respeito à religiosidade. Ele prega uma religiosidade sem igreja, uma realidade em que cada pessoa é o próprio templo, né? Quer dizer, é uma religiosidade de atitude, é uma religiosidade de conexão interna, uma religiosidade de um despertar interior para uma vida plena, para uma vida harmônica, né? Então, assim, o sentido que ele dá à palavra religião é muito diferente do sentido comum. Porque se você fala, se você usa essa palavra religião, experiência religiosa, você já imagina o cara na igreja, ou no templo, ou fazendo uma prática ritualística da religião A, B ou C, né? E ele diz que nada disso é religião, né? Até estava dando uma olhada em umas passagens aqui rapidamente, e olha só o que ele fala assim: a mente que está condicionada segundo certo padrão a que chama religião, hinduísta, cristã, budista ou outra, não é uma mente religiosa, por mais que pratique todos os chamados ideais religiosos. Então, assim, para iniciar nossa conversa, a gente tem que, a meu ver, caracterizar o que seria experiência religiosa, né? Aí olha só o que ele fala. Quando falamos de experiência religiosa, entendemos um estado que transcende o eu, o ego, o conhecido. Para mim, o homem religioso é aquele que está consciente do conhecido e não permite nenhuma interferência do conhecido na sua busca do desconhecido. Então, o conhecido, Edu, é tudo aquilo que a gente já acumulou de ideia, de opinião, de visão de mundo, de padrão mental. Né? Cada um já tem os seus saberes, as suas certezas, as suas verdades. Né? Isso tudo é muito limitado, muito estreito. Para você, como você falou, para você descobrir se existe Deus, se existe essa força transformadora, né? Para você descobrir o que é o amor enquanto energia puríssima, enfim, você precisa perceber que você tem que ir além do conhecido. Você tem que você tem que penetrar numa dimensão que você não sabe, uma dimensão que não é catalogada, classificada, explicada, com as coisas rotuladas, né? Então, penetrar no desconhecido é esvaziar-se de si mesmo, zerar, deixar o conhecido só para as coisas práticas do dia a dia, né? Mas na sua busca existencial, na sua busca de felicidade, de realização de plenitude, saber que você não sabe nada, que você é um eterno aprendiz, e aí você começa a adentrar em regiões que não eram tocadas pelo pensamento. O Krishnamurti fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz que quando você fala em experiência religiosa, assim como qualquer tipo de experiência, sempre existe
uma conexão com o reconhecimento de alguma coisa. Isso eu achei assim fantástico, porque é uma coisa que a gente não percebe, né? Se você busca alguma coisa, é porque você já conhece. Senão essa coisa chegaria até você e você não perceberia. Você só conhece, mas a experiência só é reconhecida se você já conheceu anteriormente. Ou seja, se você busca alguma coisa, você já tem uma ideia do que é aquilo que você está buscando. E isso condiciona a própria experiência. Então, o Krishnamurti ele coloca uma pergunta que é da maior importância. Será que existe alguma experiência que não seja a busca de algo que você já conhece? Em outras palavras, qualquer tipo de busca de experiência seria a busca de alguma coisa que está dentro do campo do conhecido e, portanto, não tem frescor, não tem vitalidade própria, é apenas algo que já foi experimentado antes. O que foi experimentado antes pode ser prazeroso ou pode ser desagradável, pode gerar medo ou pode gerar apego, mas é o passado. Então, se você está buscando alguma experiência, essa experiência tem que ter uma cara, senão você não buscaria. Você não busca algo que não tem, que é um vazio, vamos dizer assim, né? Você busca uma experiência que é prazerosa, não é? Que é algo que vai te preencher de alguma maneira. E essa sacação do Krishnamurti, que eu achei sensacional, é quando ele diz qualquer busca de experiência religiosa está dentro do campo do conhecido. Você está buscando alguma coisa que já está dentro de você. E aí ela se torna apenas uma extensão, um aprofundamento desse jogo do pensamento. E isso que é interessante, né? Quer dizer, você não está aquietando a mente, você está com a mente ativa, né? Ainda usando a sua experiência passada como referência daquilo que você quer alcançar, daquilo que você quer atingir, da experiência que vai tornar a sua vida, né, mais bela, ou seja lá o que for. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu já passei isso, assim, te confesso, teve momentos na minha vida que eu comecei a meditar e eu queria muito ter uma experiência. Eu quero ter uma experiência religiosa. Então, eu sentava a meditar, eu achava que alguma coisa ia acontecer. A experiência religiosa vai acontecer. E não acontecia. Eu ficava meio frustrado. Pô, estou meditando aqui, não acontece nada. Não é? Então, por quê? Porque eu estava com alguma expectativa de alguma coisa acontecer, né? Alguma coisa que tivesse uma semelhança com algo que eu já experimentei. Eu não estava esvaziando a minha mente, porque enquanto existe uma busca, você está com a mente ainda ativa, não é, Marcos? O que ele fala aqui? Essa capacidade de enfrentar o novo com o novo chama-se estado criador e é, sem dúvida, a forma mais elevada de religião. A religião não é apenas uma crença, ritos e dogmas. A verdadeira religião consiste em experimentar um estado em que há criação. Só surge quando há liberdade, quando estamos livres do eu. Essa liberdade só pode existir pela compreensão do eu nas relações, pois não é possível a compreensão no isolamento. Então, você vê que ele vai relacionar religiosidade com relações, ou seja, com a forma com que você vive, com o estado de aprender, porque só nas relações é que há esse estado de aprender, né? Então, tudo isso está interconectado num processo vivo de despertar da consciência. Mas a nossa mente é muito obtusa, ela fica sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas verdades, as mesmas crenças, o mesmo modo de pensar, enfim. E aí a gente não penetra nessa coisa que vai além do pensamento. Então, Edu, queria perguntar para você, o que seria realmente uma experiência religiosa nesse sentido que o Krishnamurti dá? Por exemplo,
um estado de graça, uma inspiração muito forte, um estado que veio inesperadamente e te elevou, né? Te trouxe assim para um nível de percepção, de sensibilidade, de as coisas ficarem mais vibrantes, mais sentidas. O que seria essa experiência religiosa, Edu? O que você acha? Uma das coisas básicas da experiência, se é que a gente pode chamar de experiência religiosa, né? O cristão muitas vezes não gosta de chamar de experiência religiosa, porque experiência é algo que você busca, né? É, ele fala, por exemplo, que através da meditação, você, uma vez que você consiga aquietar a sua mente, sem buscar nada, sem querer chegar a lugar algum, mas estando pleno naquele momento, né? Quando a mente consegue, né, perceber a inutilidade de buscar qualquer coisa, buscar qualquer experiência que seja, e se aquieta, aí existe a possibilidade de você ter uma percepção, talvez, não sei qual a palavra certa, né, mas ter uma sensação, uma descoberta de algo que transcende o viver comum. Essa talvez qualquer coisa que a gente use para descrever uma percepção que seja transcendente, que vá além do domínio do espaço e do tempo, pode parecer uma mera descrição, porque até que você experimente alguma coisa, você sinta aquela coisa, né? Ela não tem nenhum valor como sendo uma descrição. Você pode ler livros religiosos falando de estados alterados de consciência, mas são estados que outras pessoas tiveram, não são os seus estados de consciência, né? Então, essa percepção de algo maior, segundo o Krishnamurti, só é possível quando a mente atingiu aquele estado de quietude. Aí é como ele chama, a mente meditativa pode operar. Você não pode perseguir, não pode buscar, e mesmo que você consiga quietar a mente, isso não é garantia de que você vai, de repente, ascender para uma percepção mais elevada. Eu gosto muito aquela metáfora que ela coloca, né? Que ele coloca. Quando você quer receber a brisa, você tem que abrir a janela. Se você deixar a janela fechada, a brisa não vai entrar de maneira nenhuma. Agora, só o fato de você abrir a janela não quer dizer que a brisa entre. Ela vai entrar se ela quiser, né? Mas você tem que criar as condições para que a brisa possa entrar, que é o ato de abrir a janela. Então, esse tipo de posicionamento, vamos dizer assim, né? A mente meditativa, a mente que está quieta, a mente que não deseja, que não quer chegar a lugar algum, é uma pré-condição para que uma percepção de uma nova natureza possa acontecer. E ela é indescritível porque ela está além do conhecido. Eu vou trazer aqui mais um trechinho do nosso amigo, que eu achei muito belo e muito profundo, relacionado a esse tema. Olha o que ele diz. A mente, portanto, pode alcançar aquele estado religioso. Estou empregando a palavra religioso com um novo sentido, indicando algo não relacionado com as religiões do mundo. Olha só, estou empregando a palavra religioso com um novo sentido, indicando algo não relacionado com as religiões do mundo. Assim, a mente religiosa é aquela que só pode viver com a morte, com a extraordinária e poderosa energia do amor. Só a mente religiosa pode voltar-se para dentro. E esse voltar-se para dentro não está em relação com o tempo e com o espaço. É ilimitado, infinito,
não pode ser medido por uma mente aprisionada no tempo. E só a mente religiosa resolverá os nossos problemas, porque ela não tem problemas. Então, veja que beleza, né? Você conseguir perceber que existe uma dimensão do ser que está além da pessoa que nós somos, né? Uma dimensão interna, altamente subjetiva, ilimitada, infinita, algo que não pode ser medido, né? É algo assim extraordinário, mas que a gente raramente acessa essa dimensão, porque a nossa vida ela é centrada nos interesses pessoais. Ela é o tempo todo presa num quadradinho de autointeresse, né? Então a gente fala em religião, a religião que existe normalmente é a religião do medo. É aquela que o sujeito frequenta lá para ter o lugar dele garantido no céu depois da morte. É quase que uma barganha, um negócio, né? Mas o estado religioso, o estado de mente vazia, que se esquece de si mesmo e que recebe, não porque quer receber, mas porque vem essa graça, né? Vem essa inspiração, vem esse estado de plenitude. Isso vem só de vez em quando. Para mim, pelo menos, é muito raro. Eu sou sincero para falar para você, né? É muito raro. Mas quando vem, nossa, me preenche tanto, me faz tão feliz, né? Às vezes eu acordo com esse estado, né? Não é muito comum. Às vezes eu acordo. Um estado assim de uma alegria sem motivo, né? De um estado em que tudo é amor, né? Vamos dizer assim. É raro demais, mas quando vem é poderoso, viu? Como é que você sente isso? Já acordou assim, Edu? Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa e daqui a pouco nós voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta, dialogando sobre a experiência religiosa de acordo com a obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. Olha, não é ao acordar que eu sinto essas sensações assim mais elevadas. Geralmente é quando eu estou meditando mesmo, ou então quando eu estou junto à natureza. Eu acho que o contato com a natureza induz uma serenidade, né? Um autoesquecimento, né? Um esquecimento dos seus problemas, esquecimento do seu próprio eu, de todas as suas preocupações. Eu acho que a natureza tem essa capacidade de induzir um estado de plenitude, né? De integração, em que você não é mais apenas um ser separado, você é aquela natureza também, né? Então, existem certos momentos que você está caminhando, está olhando e parece que aquilo lá é tudo que você quer. Não existe nada fora daquilo, né? Não existe nada a ser buscado. Isso é uma sensação muito agradável, né? Ali está tudo pleno. Você ali está realizado como ser humano. E mesmo que você esteja na presença de outras pessoas, todas aquelas pessoas também fazem parte desse todo integrado, né? Isso eu acho que é uma experiência muito vívida, né? Mas que você não pode querer ir atrás, ela acontece, simplesmente. Acontece quando as condições são apropriadas. E o Krishnamurti fala uma coisa que eu achei interessante, né? Que embora você não possa buscar essa experiência, você pode estar preparado para ela. No sentido seguinte, se você não leva uma vida saudável, você está sempre agitado, tem uma má alimentação, não dorme direito, está sempre estressado, né? E leva uma vida insalubre, a possibilidade praticamente se fecha de você ter uma experiência
dessa natureza. Essa é como ele fala, existe uma conexão entre o viver dessa mente meditativa e a ordem, né? É interessante. E ele fala o seguinte: ordem tem a ver com virtude, tem a ver com aprendizado. O estado meditativo, a mente meditativa, é uma mente aprendiz. É uma mente que está no estado de ordem. E por isso ela está totalmente integrada, que nada lhe falta, não tem nada fora de si a ser obtido, não tem nenhuma conquista a ser realizada. Pelo menos naquele momento você está sentindo que existe uma inteligência, uma ordem, tudo permeia e você faz parte dessa ordem, né? Isso é uma sensação poderosa, né? E lógico que nunca é permanente, né? Porque nada é permanente. Mas eu acho que talvez a base desse estado meditativo é você não ter mais, você não estar pegado mais àquele eu que quer chegar a algum lugar, que quer ter experiências, que quer buscar algo que está faltando. Não, não existe mais o eu. O que existe é um percebimento, é um estado de plena atenção, onde não há mais um centro e onde a mente opera numa outra dimensão do ser. Edu, você fez referência às experiências na natureza, né? Quando você está na natureza, numa cachoeira, no mar, num ambiente que não tem nada de urbano, né? A natureza tem uma energia, um magnetismo que te reconecta, né? Que sai desses interesses do pensamento em geral, né? Você aberto àquela beleza, né? Essa conexão vem quase que automaticamente. Agora, depende muito da condição da pessoa também, né, Edu? Se a pessoa vai para um lugar desses e continua carregando seus problemas, carregando seus dilemas, suas dúvidas, suas encrencas, enfim, ela continua autocentrada, ela pode estar no lugar mais lindo do mundo, que não vai tocar ela, né? Então, eu vejo que essa tal experiência religiosa ela tem a ver com o largar esse estado autocentrado, né? A gente muitas vezes tem dificuldade disso, porque o pensamento é tão viciado em ficar buscando aqueles seus interesses, aquelas suas dúvidas, né? Eu estava até fazendo uma reflexão outro dia de que o pensamento é sempre quadrado, ele não é redondo, né? Ele sempre está esmiuçando um canto, outro canto, outro canto, outro canto, ele não flui. Ele está sempre procurando o seu bem, o seu prazer, o seu, né? Aquela coisa que não flui. Enquanto que esse estado religioso, né, é um estado redondo, em que você flui com a vida, né? Que aquilo vem e vai, você não fica agarrando em nada, não fica preso em nada, não fica alimentando desejo, alimentando medo. Tudo isso é coisa do pensamento, né? A gente acaba descobrindo que o pensamento ele é antirreligioso. E quando ele se mete no campo da religião é para virar dogma, doutrinação, lavagem cerebral, que não tem nada a ver com religião, né? Então, assim, a gente precisa perceber isso em nós, não teorizar a respeito. Perceber que o pensamento é sempre limitado, sempre, sempre, sempre. E permitir que uma coisa que flui mais espontânea, que flui com liberdade, que flui no movimento natural da vida, né? Aconteça através de nós, aconteça na nossa vida, né? Então a gente acaba descobrindo que o pensamento que é tão importante para tudo que é prático, tão necessário para o viver civilizado, vamos dizer assim, né?
Quando chega lá na natureza, para você fazer essa conexão, se ele entrar em cena, ele atrapalha tudo. Né? Ele vai te manter egocêntrico, autocentrado, e não vai haver esse estado interno de sintonia, né? Sintonia com algo que não é você, é uma beleza que permeia tudo, que transcende tudo. Enfim, então essa coisa está muito dentro da gente, né? O pulo do gato, o virar a chave, perceber que o nosso pensamento é que nos embota. Ele é o próprio condicionamento. E a vida religiosa é uma vida incondicionada. É uma vida em que o pensamento abre espaço para algo mais sutil, mais poderoso, mais amoroso, mais integrador, mais harmônico. Esse é o desafio da vida, né? Toda pessoa que se interessa pela vida espiritual vai se deparar com esse dilema aí, que é transcender a própria mente. O que você acha, Edu? Pois é, e a maioria das pessoas que vão atrás de uma experiência religiosa e se filiam a algum movimento religioso, né? Alguma religião estabelecida, elas acabam se envolvendo com dogmas, com crenças, com rituais, com, com mandamentos, com livros sagrados. Enfim, elas vão se emaranhando cada vez mais com uma série do que você deve fazer, o que você não deve, ensinamentos que limitam, que tiram a liberdade. E o Krishnamurti fala uma coisa que é tão clara, né? Tão óbvia, né? Que você só pode encontrar aquilo que é o eterno, aquilo que é o sagrado, quando há liberdade. E as religiões, até mesmo para se auto-manter, elas acabam roubando a liberdade. Elas colocam os sacerdotes como intermediários entre o homem e o divino. Então, elas dizem, faça isso, não faça aquilo, siga esse ensinamento e não o outro, leia esse livro e não o outro, né? Siga esse método de oração, de meditação, esse mandamento, enfim, coloca uma série de regras, uma série de ideias que você deve acreditar sem questionar, e isso embota a mente, isso limita a mente, impede que a mente tenha essa liberdade que é tão fundamental quando se quer ir além, né? Quando se quer realmente experimentar algo que é novo, que é fresco, que é intenso, que é transformador e que tem muito a ver com a felicidade. E isso é uma experiência que eu acho que muitos de vocês devem ter tido, né? Que quando você não está atrás de nenhuma experiência religiosa, você pode ter até algum vínculo religioso, mas quando você está no momento em que você não está pensando em nada, você não está preocupado com nada, você está inteiro, observando, olhando a beleza de um pôr do sol, olhando o sorriso de uma criança, as árvores com as suas folhas balançando ao vento, né? O pássaro cantando. Nesse momento existe aquele maravilhar-se, né? Vocês, você fica tão extasiado com a beleza de todo aquele conjunto, com aquela obra maravilhosa que você dá você tem aquele momento de êxtase, né? E esse êxtase tem a ver com a sensação, né? Com a percepção do divino, né? Isso está até num dos Upanishads, né? Que Brahma se revela no êxtase, né? Nesse momento do êxtase, quando há o total esvaziamento, quando a mente percebe que é inútil qualquer busca e ela se entrega, ela se abre, né? Então, ela se coloca totalmente em contato com as pessoas, com o mundo, com os animais, com as árvores, ela é a própria natureza. E aí, então,
você, você sente aquela felicidade natural, né? Isso é uma coisa que eu não entendia, né? Eu achava que a felicidade é algo que você tinha que buscar em função de elementos externos, mas justamente ao contrário. A felicidade um estado de espírito que surge quando você não está buscando mais nada. E aí você está contente com tudo aquilo que a vida está te oferecendo, né? Com os pássaros, com a beleza das nuvens, a beleza de uma flor, tanta coisa maravilhosa que a vida nos traz e que às vezes nós não damos valor, nós nem observamos, né? E quando há essa perspectiva, né, de você realmente olhar, não porque alguém te mandou, olhe, não, você está ali olhando porque você não poderia fazer diferente. É a sua vida, né? E você não está mais preso a nada que poderia te roubar a atenção. Então, nesse momento, esse estado de felicidade que tem a ver com bem-aventurança, né? É algo que chega naturalmente, né? Isso dá uma grande satisfação. Edu, você mencionou aí os Upanishads e me lembrou aquela história lá do Mundaka, né? O Upanishad, que é dos dois pássaros, né? Numa árvore. Um pássaro está comendo uma fruta e o outro só fica observando, nem se move, né? Então aí cabe um questionamento sobre a palavra experiência. Por quê? Aquele pássaro que está comendo a fruta, né? Ele está provando o doce e o amargo na vida. É essa nossa natureza externa, que é pensamento e emoção, né? que tá, que precisa de experiências, né? Experiências de autoafirmação, de conquista, de atingimento, experiências até de relacionamentos, experiências financeiras, experiências de poder, experiências sexuais, enfim, a vida humana é um mundaréu de experiências, né? Isso aí é aquele pássaro comendo a fruta, provando o doce e o amargo das experiências, né? Já o outro pássaro que só observa é essa natureza interna, né? Esse ser interno, ou eu superior, o nome que você quiser dar, ou aquela observação em silêncio, aquela observação serena. Então, esse estado de felicidade que você se referiu e que a gente pode chamar aqui de experiência religiosa, ainda que não seja experimentar, porque veja só, na vida comum, aquelas coisas que você já compreende, você não precisa passar pela experiência, né? Agora, aquelas que não são claras para você, você é puxado, levado a uma experiência e aí vai aprender com o doce e com o amargo das circunstâncias, vamos dizer assim, né? Então assim, essa observação isenta que o Krishnamurti sempre fala, né? Se observar sem interferência, sem julgar, ele é o outro pássaro, né? E quando você está na natureza e tem esse sentimento de beleza, de grandiosidade, que não é você experimentando, não é você, né? Porque se você estiver lá só naquela assim, olha como isso é bonito, olha isso aqui, não sei o que, eu vou tirar foto, vai não sei o que lá, quer dizer, fica só no eu, do mesmo jeito, né? Quer dizer, você continua comendo a fruta lá, o pássaro comendo a fruta, né? Então, essa experiência religiosa é quando os dois pássaros se fundem, né, num estado de uma inteireza de observação em que você está fora de cena, né, em que você não está querendo nada, alterando nada, interferindo em nada, julgando nada, comparando nada, né? É um estado em que a mente está quieta. Nesse estado, a mente religiosa se expressa, né? Porque ela não é egocêntrica, ela não é voltada para si mesma, ela não tem autointeresse, né? Ela é o fluxo natural da vida a cada instante.
Enfim, a gente tem que desmistificar essas coisas, né? E trazê-las de uma maneira muito simples para o nosso próprio viver. Então, eu acho que essa religiosidade, ainda que ela não venha todas as horas, só de você desconfiar das coisas que o pensamento engendra, já é uma libertação, né? Já é uma libertação. Mas quanto mais você puder ter uma qualidade de atenção em que o pensamento esteja fora de cena, mais você vai experimentar esse estado. E uma coisa, Marcos, que é interessante, às vezes as pessoas têm alguma experiência que a gente pode situar como fora do comum. A pessoa fez algum método religioso, fez alguns pranayamas, enfim, né? Se preparou, e aí tem uma experiência mística, entre aspas, tem alguma visão. O grande perigo, uma experiência dessa natureza, é a pessoa se apegar àquela experiência e querer repeti-la. Eu já conheci algumas pessoas que dizem, narraram que tiveram uma experiência religiosa e para elas aquilo foi muito significativo. Perto dessa experiência, o viver comum parecia não ter mais razão de ser. Então, elas se apegaram àquela experiência e queriam fazer novamente, seguir os mesmos passos para repetir a experiência. Só que, como diz Krishnamurti, qualquer experiência pertence ao passado. E você se busca a repetição da experiência, está buscando algo no campo do conhecido. Então, por isso que os grandes mestres falam, não se, isso está até num dos Upanishads, não procure nenhuma experiência, mesmo que pareça ser uma experiência maravilhosa, você parece conseguir uma experiência transcendente, ela ainda está no campo do conhecido. Então, isso pode parecer doloroso até, né? Você atingiu uma experiência maravilhosa, foi transportado por um campo lindo, todo mundo vestido de branco, com flores. Mas, pô, estou chegando no céu. Isso tudo ainda é imaginação. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está no campo do pensamento, que o pensamento é muito ardiloso. Então, às vezes, você se libertar de uma experiência religiosa, entre aspas, é mais difícil que se libertar de uma experiência mundana. Então, nós temos que ter essa percepção muito clara, que somente a mente que está totalmente sem nenhum desejo de repetição de nada, uma mente que está totalmente quieta, que cessou qualquer tipo de busca, é que é capaz de transcender e de ter uma percepção que não está limitada, não está no campo do pensamento. Chegamos ao fim desse programa. Fiquem conosco nos próximos programas e até o próximo.